eu tinha acabado de ter a Malu. Na verdade, eu amo fotografia desde sempre. Eu era aquela fotógrafa de levar a câmera pequenininha ainda pra balada, pras festas da família, então eu sempre gostei de fotografia. Mas depois que eu tive a Malu, que hoje tem 9, quase 10 anos, eu acho que eu senti a necessidade de ter alguma coisa minha, de sair de um CLT, né, pra ter mais tempo e tudo mais. E eu, logo de cara, já fui puxando ali, tendendo pra gestação, pra foto gestacional, fiz curso e fui nessa área, acho que talvez pelo momento que eu estava de ter sido mãe recente. E aí, praticamente, agora que eu venho desenrolando assim, outros tipos de ensaio, mas sempre voltado para o gestante. Eu acho que é o meu amor, assim, desde sempre. E eu acho que foi realmente por conta de eu ter acabado de ter um filho, eu estava mais ligada nessa área, nessa coisa materna. E eu também não fiz o ensaio gestante. Eu acho que isso mexeu comigo. Assim, as pessoas precisam fazer o ensaio gestante e eu não fiz, porque a Malu foi prematura, não deu tempo de fazer. E eu acho que isso foi o que me fez, assim, ter tanto carinho pela importância de ter esse registro, né, do ensaio de recém-nascido, do ensaio da mãe gestante. Eu não tive essas fotos. Ai, meu Deus. Mas você iniciou há 9 anos e foi uma coisa, era um mercado muito novo, né? Ele estava surgindo naquele momento. E no Brasil não tinha praticamente referência. Ninguém. Não, praticamente não tinha referência. Eram, assim, pouquíssimos, mas pouquíssimos mesmo, estúdios voltados para o ensaio gestante. E eu acho que o meu fato de ir para o gestante é realmente porque eu estava nesse momento da minha vida, porque não tinha muita referência. E eu já comecei entendendo que eu precisava oferecer o máximo de coisas. Então, mesmo eu não tendo ainda estúdio físico, eu levava a maquiadora para um parque, eu fazia os próprios... Não tinha ainda dinheiro para investir. Então, eu fazia... Hoje está muito em alta a moulage, que é fazer aquela amarração direto no corpo. Mas naquela época eu fazia por necessidade mesmo. Eu não tinha... Lançou tendência sem saber. Não tinha como comprar um monte de figurino. Então, eu comprava tecidos, tule e ia ali usando a criatividade. Isso eu sempre fui criativa. Então, acho que foi assim que eu comecei na área de gestante e com pouco investimento, mas fui crescendo muito rápido, né? E acho que por conta disso, da criatividade, de um olhar voltado para um nicho específico no começo, que acho que é importante. E você nem pensou muito, né? Você só foi por essa necessidade e por você não ter tido o seu ensaio, você quis investir na área que surgiu nos Estados Unidos, né? O Newborn veio muito forte de lá, com cenários mega extravagantes e tudo mais, nós não tínhamos aqui, e calhou bem na época das principais blogueiras, que ainda não eram influencers, engravidarem. Então, a gente está falando de alguns anos, Andressa Suíta, a mulher do Alok, eu sempre esqueço a Romana Novaes, tinha a Karina Bach na época, teve um grande número de famosas que engravidaram e começaram a trazer essas referências de fotografia de fora. E aí, você se tornou uma referência mesmo, porque você já estava inserida na área, e quando as pessoas começaram a buscar, elas sempre encontravam o seu estúdio, que até então você não tinha, e depois passou para um estúdio muito rápido. Do momento que eu comecei a fotografar, e eu ia ou na casa do cliente ou num parque, assim, em questão de meses eu já estava com o primeiro estúdio, e 1 ano depois eu já estava num estúdio que eu tô hoje com mais de 400 metros, então, assim, foi muito rápido, e acho que realmente porque eu ainda não tinha muitas opções, e realmente as influencers, as blogueiras fazendo esses ensaios, né, influenciavam, né, as pessoas a fazerem também. Muito. Você sente que a busca começou a partir desse momento? Na verdade, eu acho que a busca por um ensaio mais completo, mais dirigido, que te oferecesse um serviço completo, porque a foto gestante em si, acho que todo mundo fez, né? Mesmo que caseira ali, eu acho que sempre existiu, mas antigamente era muito mesmo uma coisa mais lifestyle, mais estou em casa e vou tirar foto, porque fotógrafo também sempre existiu na época, ali analógica ainda,
mas não forte como veio essa tendência de estúdio fazer, de oferecer figurino completo, né, de ter alguma coisa específica para gestante, para essa área materna. Então, foi de um tempo para cá, alguns poucos anos para cá, né, que veio com tudo o ensaio gestante. Sim, eu lembro que quando eu fiquei grávida, você foi a primeira pessoa que eu encontrei. Eu falei, nossa, eu preciso fazer um ensaio com ela, porque você tinha muitas opções de cenário e tinha um cuidado com a higiene, toda essa questão do bebezinho não ter vacina, precisar de um local seguro. Tem toda uma estrutura que precisa seguir umas norminhas aí, né, Lê? Que é importante e às vezes, como você mesmo falou, as pessoas veem muito o preço e não o valor que aquilo tem. E não dá para economizar com o seu filho. O ensaio de newborn, ele é um ensaio ainda mais delicado, né? Quando a gente lida com gestante, a gente já está lidando muitas vezes com uma pessoa mais sensível, são os hormônios da gestação, aquela fase que nem todo mundo se sente bonita, incha, né? Às vezes está ali meio... Enfim, a gestante a gente tem dias e dias, né? Mas... E o newborn é um ensaio que gera um certo receio na mãe. Eu vou sair com um bebê tão pequenininho, né? E se tiver frio? Então, assim, a gente se preocupa no estúdio, apesar dele ser gigante, a sala de nenê é uma sala bem menor, que a gente consegue manter ela totalmente aquecida. Tem poltrona para a mãe, tem sofá para os pais aguardarem, tem trocador. A equipe está sempre de máscara, avental. Então, é um cuidado. Eu falo para as mães quando elas têm esse receio, eu falo, mãe, do mesmo jeito que você vai levar o seu bebê no pediatra, porque é necessário, se as fotos, esse registro for importante para você, agenda, porque a gente vai ter todo o cuidado do mundo com o seu bebê. E até brinco, às vezes você tá levando no pediatra e é um ambiente às vezes contaminado, porque passou bebês por lá doentes que foram fazer uma consulta, e no estúdio não. Tá tudo muito limpo, muito higienizado, com uma equipe totalmente treinada para fazer o ensaio de recém-nascido. Então eu falo assim, é muito mais seguro, pode confiar. Que é mesmo, eu sei, né, a gente tem esse cuidado há anos com o ensaio de recém-nascido. E olha, são 2 ensaios por dia de nenê, porque é um de manhã e um à tarde, a gente precisa de um tempo grande, o bebê tem que dormir, acorda, troca a fralda, volta pro peito, dorme de novo. Então, a gente tem todo um cuidado e são 2 por dia, todos os dias da semana, praticamente. É muito recém-nascido que a gente faz. Uma super experiência. E eu já vi esses ensaios acontecerem, inclusive já fiz os meus lá, como eu falei, sou suspeita para falar, mas indico muito o seu trabalho. Mas assim, você levantou uma questão que eu acho muito interessante, que é a autoestima da mulher quando ela já chega grávida, que gravidez, quem já engravidou ou pôde conviver com uma mulher gestante, sabe do que a gente está falando. Tudo incha, tudo a sua autoestima vai lá no chão, e aí você fica receosa de fazer fotos e falar, nossa, eu tô me sentindo mal, não tô no meu peso, enfim, acontece muito. Como que você lida com esse tipo de situação lá? Tem muita mulher que pede, por exemplo, um tratamento de foto, me diminui, passa um Photoshop aqui. Como que funciona isso? Então, na verdade, assim, a maioria das gestantes estão se sentindo não tão belas, mas muitas vezes, não a grande maioria, mas várias estão perfeitas, lindas, maravilhosas, no sentido de não inchou, de ter muita disposição, coisa que não acontece com todo mundo, né? Então, primeiro de tudo, a gente tem um prazo para realizar que a gente acha aconselhável, assim, que é de 27 a 33 semanas de gestação, porque depois disso a gente já sabe que enche o nariz, enche o pé. Se pegar uma época de calor, então, piora tudo. Então, acho que o primeiro ponto é agendar num período que a gente recomenda mesmo. De 27 a 33 semanas. Tá. Infelizmente, muita gente deixa para agendar já quase ganhando. Então, assim, tem gente que não enche e tá tudo bem, tá perfeitinho. O problema é que a disposição, assim, muda. O cansar, a barriga pesa, né? Então, primeiro é o período que a gente recomenda mesmo. Mas eu acho que, independente de como a gente está se sentindo nesse momento, é uma foto que vai ficar a vida inteira. Quando a gente não estiver mais aqui, os nossos filhos terão essas fotos, os nossos netos verão, né, esse momento. Então, não é só pra gente essa fotografia. Eu acho que ela vai de geração em geração.
Então, ver essas fotos depois é muito importante, né? Então, eu acho que, independente de como a gente está se sentindo naquele momento, o registro, ele tem que ser feito. E sem contar que, assim, é um momento muito especial. A gente recebe a cliente no estúdio, a gente faz uma massagem, a gente faz a maquiagem, a gente faz o cabelo, a gente oferece todos os figurinos, a direção de pose. As clientes saem maravilhadas, assim, 99,9% é um elogio, assim, que preenche o coração nosso, meu, da equipe, porque elas falam, meu Deus, eu nunca me senti tão linda, como eu precisava passar por esse momento, como eu precisava, sabe, me sentir novamente porque a gente, na gestação, a roupa não serve, usa sempre a mesma coisa, e naquele momento ela tá ali como uma rainha, assim, sabe? Então, levanta muito a autoestima durante o ensaio, quando se vê nas fotos. Sobre a edição, tem pessoas que querem uma edição super, assim, até exagerada. Eu, particularmente, a gente primeiro edita como a gente costuma editar, então é natural. A estria não é natural, é uma coisa adquirida na gestação. Então, a gente remove, né? A celulite, a gente remove. Mas, assim, mudar muito, a gente dá uma curvatura no corpo, né? Mas eu, particularmente, prefiro dessa foto, assim, vamos mexer, mas sem parecer que mexeu muito. Mas quando o cliente quer algo também super mexido, a gente mexe. É a gosto do cliente nesse sentido, entendeu? Sim. Tem gente que realmente não se reconhece estando gestante e quer algo muito diferente na edição, a gente faz também. Mas eu prefiro algo mais natural, até para as pessoas que estão vendo a foto, falar, nossa, como você tá bonita, né? Mas sem falar, nossa, você tá tão diferente. É você mesma? É isso. Olê, mas tem alguma história que te marcou muito de alguma mãe, alguma gestante que chegou no estúdio bem mal e saiu de uma forma que ela saiu bem, ou que aconteceu alguma coisa durante o ensaio? Tem alguma coisa que te marcou durante esses anos? Olha, tem uma coisa que me marcou, que na verdade foi quando eu estava internada da minha filha, da última, da Isis, que tem 2 aninhos. As duas foram prematuras. Da Isis a gente passou 120 dias de internação, né, entre eu e ela, de UTI. E enquanto eu tava na UTI, era uma semi-UTI, então pra passar o tempo, ficar 90 dias internada, então eu tava trabalhando com o computador na edição, ajudando as meninas e gravando esses stories, contando, recebendo coisinhas de nenê, ali abrindo, mostrando, divulgando. E teve uma cliente que falou assim, Lê, eu queria tanto te agradecer, e eu não lembrava, é muito cliente, eu não lembrava especificamente quem era ela, né? E ela falou assim, você salvou a vida do meu bebê. Ai, dá vontade de chorar. Aí no ensaio dela, ela tava muito inchada, com o pé inchado, com o rosto inchado, com a mão inchada. E eu já tinha tido uma filha prematura antes, eu já tinha passado por isso. E me chamou a atenção. E eu falei assim, você tá medindo sua pressão? Eu não costumo interferir em nada. Ela falou assim, acho que foi um anjo que falou pra você. Eu falei, você tá medindo sua pressão? Ela falou, 1 vez por semana. Eu falei, acho que você tá muito inchada. Vamos medir? E eu tenho o medidor de pressão no estúdio. E a gente mediu, tava altíssima a pressão dela. Eu falei, quando você sair do estúdio, vai no hospital e fala a pressão, né, a sua pressão atual. Fizemos as fotos, ela tava linda, assim, mas tava bem inchada. Terminamos o ensaio, registramos aquele momento, ela foi pro hospital. Ela tava de 30 e pouquinho, 32, 33 semanas, eu acho. O bebê dela nasceu no mesmo dia. Eu acho que foi coisa de Deus. Com certeza. Nossa. Porque nas 2 gestações eu passei por isso, de pressão alta, de prematuridade. Ó, a chorona. A sensível. Por que será que eu resolvi fazer ensaio gestante? Mas assim, então eu já tinha passado por aquilo. E o fato do inchaço, o inchaço mediano é normal, num dia de calor é normal. Mas um inchaço muito grande me chamou a atenção. E ela teve bebê no mesmo dia. E eu tava internada e ela me falou isso. Eu falei, meu Deus, eu não sabia que ela tinha tido bebê no mesmo dia. E aí depois ela me contou. E o inchaço com 33 semanas não é tão normal assim, né? Ele começa a aparecer depois das 36, então, 37. Geralmente esse inchaço precoce vem sinal.
uma pré-eclâmpsia, uma síndrome de HELP, enfim, eu não sei muito. Sei o que eu já Aham, passei, né? Eu não sim. sei tudo que causa o inchaço, mas eu sei que geralmente tá ligado a alguma pressão mais elevada e tudo mais. Então me chamou bem a atenção. Nossa. E eu fiquei, assim, super feliz, Agradecida, grata de poder ter né? ajudado de alguma É. forma. Porque, gente, eu nunca falei, vamos medir sua pressão no meio do ensaio. Não sei de onde saiu isso. Mas deu certo. O bebê nasceu. Amém.